O VP de Finanças do Jorge Salgado, seu Adriano Mendes, apareceu ou deu as caras, saiu da toca para falar ao torcedor vascaíno através do site UOL. UOL de novo, depois eu vou te explicar por que de novo. Ele diz aí que as finanças do clube estão equilibradas, que o Vasco agora está gerando lucro, está se pagando independentemente de estar na segunda divisão. Ele deveria vir explicar a declaração do Alexandre Campelo, que afirmou que quando ele era VP de controladoria, queria que o Vasco caísse para a segunda divisão. Esse é o plano do Adriano Mendes, manter o Vasco na segunda divisão. Mas ele não veio falar sobre isso. Ele veio falar sobre um cenário, um mundo que o vascaíno desconhece. E aí, para você provar, ou para você ter a certeza que esse cara é um cara de pau, que já deveria ter sido escorraçado do Vasco da Gama, tanto ele quanto o Alexandre Pássaro, toda essa gestão de Araque, ele deu uma entrevista a esse mesmo UOL quando era VP de controladoria do Alexandre Campelo, e lá ele foi chamado, pasmem, de guru da finança, ou de guru das finanças no Vasco. É do BNDES, fez alguns acordos, conseguiu uma redução de uma dívida que não foi paga e gerou mais juros. E na ocasião o Vasco estava na primeira divisão, tinha uma dívida de cerca de 500 milhões de reais e ele prometia um Vasco até 2024 com uma dívida de 113 milhões de reais. E o que ele entregou? Um Vasco na segunda divisão, repetindo essa segunda divisão, que seria o que vai ser um quinto rebaixamento da história do Vasco, com uma dívida de 830 milhões de reais, afundado em problemas tanto na gestão quanto no futebol. Então, me aparece esse cara mais uma vez para achar que o torcedor é babaca, é otário, para cair no conto do vigário. Depois da vinheta a gente vai falar sobre essa matéria que ele deu para o UOL e mostrar o que ele tinha falado lá na gestão do Alexandre Campelo, para a gente desmascarar essas pessoas que estão arrebentando com o Vasco da Gama. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha, que é fundamental para esse canal continuar sendo indicado na plataforma do YouTube e trazendo mais vascaínos aí para acompanhar e o canal continuar crescendo, beleza? Chegou a primeira vez, convido a assistir os vídeos, se gostar se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. O Vasco joga amanhã, um jogo importante, enfrenta o Brusque, que deve estar na estrada até hoje, voltando do Maranhão com um desfalque cheio de problemas para encarar o Vasco em um campo horroroso, mas isso não significa nada. Toda vez que fala de time desfalcado, cansado, cheio de problemas, o Vasco vai lá e como uma mãe doa pontos para esses times aí. Eu não vim para falar de futebol, infelizmente a situação do futebol é das piores, temos 3% de chance de subir, mas há quem acredite que o Vasco vai engatar uma sequência de vitória e vai sair dessa situação. Tomara a Deus, estamos torcendo para que isso aconteça. Vamos falar sobre os problemas crônicos ou a raiz do problema, de onde nasce toda essa confusão que faz com que a gente tenha que torcer para times horrorosos dentro de campo. E o Adriano Mendes, VP de controladoria do Alexandre Campelo e agora VP de finanças do Jorge Salgado, é um dos grandes responsáveis por essa austeridade idiota no clube de regatas Vasco da Gama. Antes de falar da entrevista dele, eu quero pontuar uma coisa aqui. Tenho nada contra o CPF dele, é um pai de família, vascaíno, tem filhos, esposa, então tenho nada contra a vida pessoal dele, é um profissional do BNDES, mas para o futebol e para o Vasco da Gama ele não serve. Então, eu sou um cara que muita gente acha legal, eu não sirvo para ser gestor do Vasco, eu não sirvo para ser VP de nada no Vasco da Gama. Eu sirvo para torcer e para cobrar um Vasco melhor. Então, se eu tivesse lá, todos teriam razão de me xingar e de me querer fora do Vasco. Não é por isso que eu seja um homem que não presta, né? Então, é a mesma coisa do Adriano Mendes. A crítica que eu faço é com relação ao Vasco da Gama. A vida pessoal dele é problema dele, tá bom? Eu vou ler um trecho da matéria dele para o UOL, curiosamente, mais uma jogada aí para a mídia, né, para a mídia tradicional, às vésperas de um julgamento importante, querendo passar para o público, querendo passar para a mídia, para o judiciário, quem sabe, que o Vasco vive tempos
lindos de equilíbrio financeiro, de austeridade inteligente. Estamos no caminho, no rumo certo, como dizia o Alexandre Campelo. Olha aí, abre aspas para o que disse o Adriano Mendes no UOL. O Vasco hoje já é um clube lucrativo. Tá aí, ó, os funcionários. 3 meses de salários atrasados, ameaçando greve, a base, jogadores sem receber, abandonada, os profissionais do futebol estão com salários atrasados, não pagaram os funcionários, foram mandados embora como cachorro, não estão pagando o Profut, estão só recebendo dinheiro. Lucrativo como, se você não está pagando as contas? Mas eu vou tentar seguir. Mesmo com receitas muito abaixo do seu potencial por estar na Série B. Você queria o Vasco na Série B. Mas não o suficiente para quitar suas dívidas, apesar desta já estarem sendo reduzidas. Mostra pra gente onde é que tá isso. O projeto principal de subirmos a Série A, é primordial para agilizarmos esse processo. Piada ou ironia, né? Mas o mais importante é que o clube já se encontra ajustado para continuar nessa trajetória independente do cenário, afirmou o vice-presidente de finanças de estratégia do Vasco, Adriano Mendes. Então tá aí, eu não vou ler o resto da baboseira que ele falou, é meia hora de matéria dizendo que as contas estão sendo pagas, que o time, apesar de não ter a receita da Série A, tá operando com superávit, e toda mentira e baboseira que esses caras costumam falar na internet. Eu vou trazer aqui um trecho de uma matéria dele lá pro UOL, né, em 2018, quando ele era VP de Controladoria do Alexandre Campelo, e tá aqui olha o que é a chamada da matéria do UOL. Grupo do BNDES vira guru financeiro do Vasco e planeja redução de dívidas. Funcionários do BNDES há 16 anos, Adriano Mendes é o guru de finanças do Vasco da Gama. Né? Aí eu vou ler que você vai ver o que ele dizia em 2018, tá? Ele fala aqui, ó, o que a matéria dizia, né? Formado na sua maioria por funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, o Grupo Desenvolve Vasco foi convocado pelo presidente Alexandre Campelo para lidar com o principal e mais delicado problema do clube, as finanças, com um cartão de visitas de 586 milhões em dívidas herdadas de 2017, para resolver logo de cara. Os envolvidos conseguiram fechar em 2018 com uma redução de 80 milhões desse número e ganharam carta branca da diretoria. Aí ele fala aqui, ó, o que os motivou a traçar um planejamento ainda mais ousado e diminuir o total do passivo para apenas 113 milhões até 2024, que eu falei na abertura. Eles tinham uma meta de chegar até 2024 com a dívida do Vasco a 113 milhões. E em 2 anos, o que ela fez foi sair de 500 e ir para 800 milhões, né? Agora vamos abrir aspas aí para o que disse o Adriano Mendes nessa matéria, que é extensa também, né? O ano de 2018, sendo bem objetivo, era para ficar em pé e fazer as reformas necessárias para começar a decolar em 2019. E é isso que mostramos. Reestruturamos o clube, mesmo em um momento de dificuldade. Em 2019, sem dúvida, toda essa estrutura, desde o 1º de janeiro, vai começar a dar resultado. Provavelmente serão melhores, já que os custos serão menores. Poderemos qualificar as pessoas, as receitas vão começar a acontecer. Acho que em 2019 será o ano da virada, disse Adriano Mendes ao UOL. Então tá aí o que ele falou em 2018, quando ele era VP do Alexandre Campelo, e agora as mesmas baboseiras que ele está falando em 2021, sendo VP de finanças do Vasco da Gama. É só a gente ver que a gestão do Jorge Salgado é uma continuidade da gestão do Alexandre Campelo, só que de uma maneira pior, porque o Alexandre Campelo, com todos os problemas e com toda a guerra política no Vasco apontada contra ele, né, porque todos ali se uniram contra ele dentro do Vasco e não se importavam se estava atacando o Campelo e arrebentando com o Vasco, ele ainda conseguiu, mesmo não tendo uma gestão boa, classificada como ruim, entrada da forma que entrou e saindo da maneira que saiu, né, entregando de mão beijada a presidência para o Jorge Salgado, ele ainda conseguiu ser menos pior do que o Jorge Salgado. Jorge Salgado, a sua gestão, ela é ridícula e o Vasco hoje é o resultado de toda essa
palhaçada, de toda essa sacanagem, e por isso sim, o vascaíno tem fé que as coisas se resolvam na justiça e que o Levenciano assuma a presidência do Vasco, para que o torcedor abrace o clube de novo e um projeto grandioso tire o Vasco dessa mediocridade de ficar operando em uma austeridade burra que fez aí com que a gente contratasse 13 jogadores para um só vale a pena. Aliás, 2, agora você bota o Daniel Amorim e o Nenê, né? Porque o Vanderlei, que a gente imaginou que seria a única contratação que prestou, já se mostrou aí um fracasso. Treinadores foram 4, né? Vanderlei Luxemburgo, Marcelo Cabo, Lisca doido, agora já estão no Fernando Diniz. E isso porque o Jorge Salgado falou em entrevista que o Vasco troca muitos treinadores, 3 por ano, já estão no 4. Tá aí a gestão da mentira, a gestão da sacanagem, o que começou errado vai terminar errado. E o que eles fizeram na eleição, com uma ajuda primordial ali do seu Múcio e a Sempre Vasco, arrebentou com o Vasco e por isso a gente está pagando a conta. Deixe seu comentário, deixe sua mensagem, vamos torcer para o Vasco ganhar, que é o que importa nesse momento, e para que a justiça seja feita no dia 28. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.